Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta e esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Bom, geralmente não é por decisão que a gente começa ou termina uma nova etapa na nossa vida. É muito mais comum que uma fase nova termine ou mude por muitas razões aleatórias da nossa vontade e a gente acabe sendo levado para um mundaréu de coisas não previstas e vai dançando conforme a música. Acho que se a gente pensar, o nosso próprio desenvolvimento como ser humano, a gente vai deixando de ser criança mesmo, muita gente não querendo deixar de ser criança, depois a gente vira adolescente, depois adulto, depois um adulto mais maduro, casa, às vezes se divorcia, tem filho, quando tem filho, aí tem as etapas da vida dos filhos, pode aparecer uma doença grave, às vezes a gente perde o trabalho ou muda de profissão. Muda de país, como a maioria de nós que estamos gravando ou ouvindo esse programa, se aposenta, enfim, muita coisa acontece na nossa vida, essas e muitas outras, infinitas outras, que não entra aqui, que nos obriga a transitar uma nova fase dentro da nossa antiga vida. E a gente fica sem saída se não entender o que é que a gente vai fazer com tudo aquilo que está acontecendo. Costuma ser ruim, num primeiro momento, a experimentar a perda daquilo que a gente já sabia ou que a gente já gostava de ser, de fazer. E isso ainda se junta com o medo de sentir que a gente não vai poder dar formato àquilo que está aparecendo, que a gente não vai poder ser quem a gente sempre foi, ou que o mundo ficou muito estranho. Enfim, mas nada como o tempo, nada como conviver um pouco com a angústia, para a gente ir aos poucos entendendo o que é que a gente vai poder inventar com a vida que a gente tem, né? Ou, inclusive, qual a escolha que a gente fez, porque eu estou falando de uma fase compulsória, né, que a gente não escolheu, mas às vezes a gente escolhe, né? Uma boa parte das vezes a gente escolhe, ainda que com muito medo, mudar uma fase da vida. E para me ajudar nesse tema, hoje eu tenho a Jurema, que foi colega numa época em que a gente trabalhava na delegacia, olha só, que diferente, mas nós nos conhecemos trabalhando numa delegacia em São Paulo. Oi, Jurema. Olá, Vanessa. Jurema, conta um pouco, você mora em Celaya há mais ou menos uns 3 anos, né? Celaya, no México. O que você foi fazer aí? Olha, a minha vida deu uma mudança assim, radicalmente. Passei por umas fases, as fases assim, nossa, aposentadoria, idade, idosa, né? Considerada idosa, 60 anos, completei aqui no México. Quer dizer, Nossa, foram várias fases mesmo. Enfrentei a pandemia também aqui no México. nossa, foi Quer aí. dizer, foi tudo aqui em México, tudo. Avó no México, Nossa, você se aposentou no México, mudou de país, foi avó. tudo, tudo. Foram assim umas fases assim e uma mudança radical, porque eu me aposentei no Brasil e vim para cá, para México, assim que me aposentei. 2019, em 2019 vim para cá, Caramba, e foi uma para mudança México. motivada pelo seu filho mais velho. Isso, pelo meu filho, que vive aqui, casada com mexicana, eu, uma neta só apenas, né? E eu todos os anos, desde 2014, viajando todos os anos, vindo para cá, para México, final de ano, em todas as férias, todo final de ano, eu e minha filha. E não dá, né, Vanessa? Uhum. Brasil, México, Brasil, México, Brasil, México, não dá. E daí chegamos nessa conclusão. E viemos para cá de mudança mesmo, de assim, cabeça, perspectiva e muita expectativa também, não em cima das outras coisas, mas em cima de você mesma, tá? Com essa fase eu tive que colocar minhas expectativas em cima de mim, não dos outros. Muito interessante essa fase. Como que é isso, Jurema? Quando, se fosse assim, outras fases, outros anos lá anteriores, eu iria colocar assim, tem uma tia, tem um tio, tem um conhecido, tem... Não, aqui não, Vanessa, você muda para outro país, você tem que colocar, é você a tua expectativa, o que eu vou fazer, para onde, como seguir, como fazer, é de você que vai partir, você entendeu? Sim.
Foi assim. E você tá gostando? Tô gostando. No começo, olha, foi assim muito. Acho que todo mundo, né, que muda assim radicalmente, fica meio assustado, assusta um pouco, porque a mudança assusta, né? Até a mudança boa assusta, né? Sim, toda e qualquer mudança assusta. Ainda para completar, Vanessa, ainda na minha chegada chegou junto comigo uma pandemia mundial. Hã? Claro, e todo aquele medo também, né? Do que vai ser isso. Depois a gente Tudo, até se tudo. acostumou, né? Porque foi tanto tempo dentro dela. Mas eu imagino o seu medo É, aí. Médico novo, como que foi isso? nossa, tudo foi assim impressionante. A minha vida foi assim, Vanessa, eu falo para você, o México assim mudou-me interna para externo. Uma das coisas também foi médico, né? Eu passei em médico aqui, tudo e assim os médicos daqui são assim maravilhosos. Eu não posso me queixar, Vanessa, eu não posso. São consultas assim boas mesmo que você paga. Mas assim, não tem nada a ver com o Brasil, não estou falando mal, mas quem somos nós para passar uma consulta particular em Brasil? Era muito difícil. E aqui, até mesmo pela moeda, me facilitou muito assim a vida, sabe? Devido à moeda daqui do México, que é o peso mexicano, né? Você Então recebe a sua ele aposentadoria aí no México. aqui no México, sim, mas ele já vem convertido em peso para mim. Na conversão fica vantajoso? Fica sim, depende muito do dólar, mas assim, a gente fala que são 4 vezes, assim, chega a ter mais ou menos 4 vezes mais do que o Brasil. Que bom, 4 vezes maior. que bom. Eu falei do médico justamente porque na pandemia dava muito medo de ficar doente, de precisar ficar internada, né? Nossa, como dava medo mesmo, Vanessa. Deu medo mesmo, viu? Mas assim, olha, eu encontrei aqui, igual eu falo, gente, foi assim muito bom mesmo. Encontrei médico, inclusive assim, que eu, Vanessa, aí em Brasil eu tomava até remédio de hipertensão, essas coisas, hipertensão, era diabética, sabe, essas coisas, assim, mas era depois que eu fui entender que era a agitação em que eu vivia aí, Aí aquela não, porque eu tô no ansiedade, Uruguai. aí não, desculpe. Normal, todo mundo acha que eu tô no Brasil. Vanessa. Então, era aquela agitação, você sabe como que era lá, né? Aquele agito, aquela coisa. E aqui não. Aí passei ao médico, e o médico, a primeira coisa que ficou meu médico mesmo, ele falou assim: a senhora não é diabética e a senhora não é hipertensa. Como? Eu tomo remédio, meu médico lá do Brasil falou que é para tomar até o último dia de vida, sabe? Esses dois remédios, a hipertensão e diabetes. Aí, de repente, ele fez os meus exames e não sei o quê, e fiz testes e testes. Pronto, Vanessa, ele me deu alta e realmente não tomo remédio algum. Olha só, interessante você falar isso, né? Somente uma vitamina para conservar a idade idosa, é claro, né? A Jurema são só 60 anos, calma aí. Completei aqui ao México, ai, muito bom. Interessante isso que você está falando, de como o ritmo de vida mudou a sua saúde de um jeito muito surpreendente, né? Porque, contando um pouco para quem está ouvindo a gente, nessa delegacia de polícia, onde a gente se conheceu e trabalhamos juntas, eu era a psicóloga, a Jurema era assistente social e a gente Assistente tinha mais o social. companheiro, o Ivo, que era o advogado. E nós éramos uma equipe que tinha que fazer uma mediação com aquelas pessoas que iam para a delegacia, mas no final das contas não queria fazer um BO contra a pessoa que ela estava denunciando. Ela queria fazer um acordo, né? Às vezes era um marido, um vizinho, um filho. Ela queria fazer um acordo e aí a gente chamava todas as partes envolvidas e aí eu cuidava do aspecto emocional, a Jurema da questão social e o Ivo da questão legal. E era muito legal. Foi um trabalho muito marcante na minha vida. Foi muito legal, né, Jurema? Foi sim, Vanessa. Muitas experiências, valeu tudo mesmo, né? Sim. Um aprendizado e tanto, né? Nossa, e tanto, e tanto. Jurema, estava aqui Muito. pensando, né? Diga. As novas etapas, elas costumam trazer novos interesses. Né? Uma nova fase, ela pode
pode mostrar coisas da gente que a gente ainda não sabia, né? Porque não tinha tempo, porque tinha outro lado da gente mais ativo. Então, costuma aparecer novos desejos, outros limites, né? Você está dizendo, tem alguns limites de saúde, por exemplo, que você não tem mais. Novas habilidades que você nem sabia tanto que tinha, ou sabia que tinha, mas nunca tinha desenvolvido, e agora você pode fazer um uso melhor delas. Tem gente... É muito comum, eu tenho muito contato com pacientes que passam por isso, que aproveitam a mudança de país, por exemplo, para mudar de profissão. Porque estava insatisfeito e agora mudar de país é um momento que pode recomeçar muita coisa, ou começar um negócio, ou mudar o jeito de se vestir, de comer. Aquilo que lhe dava prazer agora não existe mais naquele lugar, então também descobre outras coisas que lhe dá prazer, que faz sentido naquela vida que recomeçou. Enfim, e às vezes recomeçou não só por uma mudança de país, né? Às vezes pela idade, porque passou por uma coisa que deu um susto, né? Quando a gente passa por uma operação ou por uma doença, dá um susto. Ou se a gente perde alguém, isso também costuma ser um marco na vida. Uma separação também costuma ser um marco na vida. Enfim, muitas coisas podem marcar a mudança de uma nova fase. Costuma ser um momento com muita abertura, mas não costuma ser um momento lindo, né? Um momento que a gente sente medo da nossa própria capacidade de fazer uma coisa nova, seja ela qual for. Medo se aquilo vai ter futuro, seja o que for, se aquilo vai dar pé. Medo do que a nossa família, os amigos vão pensar, de como a gente vai ser qualificado entre as pessoas que são importantes da nossa vida, né? Se aquilo que a gente está mudando vai, de alguma maneira, nos desqualificar ou mudar uma espécie de status que a gente tem dentro do nosso mundo. Medo de fracassar, medo de perder algo que a gente já tinha, né? Seja tempo, dinheiro, saúde, esse lugar específico nas relações. Enfim, é um período que é muito esperado que apareça um momento de paralisação, né? Onde você para, compreende o que está acontecendo, você precisa entender muito bem, né, o que você está pondo em jogo, o que você precisa para ser feliz a partir dali. E às vezes a gente vai precisar, inclusive, de muito tempo sendo infeliz para a gente poder voltar a esse ponto da paralisação e encarar os medos que fizeram a gente estacionar por um tempo. E aí, por fim, a gente tende a ir seguindo um caminho onde vão se mostrando maneiras da gente viabilizar os novos interesses e ir minimizando as perdas dessa nova fase. Como que foi para você quando... Porque você estava dizendo, né, uma vida muito agitada. Eu me lembro, você também dava aula, era assistente social, você estava correndo, você não morava em São Paulo, você morava na cidade do lado. Você estava sempre com muita coisa para fazer. Como que isso tudo mudou? O que mudou? Que fase você acha que você entrou? Eu entrei aqui, na verdade, eu entrei na fase de viver. Incrível, viver. Porque em Brasil, eu achava que vivia, acreditava que eu estivesse vivendo e não vivia. Aqui não, aqui eu aprendi a viver, aprendi a respirar, andar, caminhar. Eu aprendi também a fazer atividades físicas, muitas atividades físicas, quer dizer, um passo na minha vida, sabe? Que no Brasil não tinha nem tempo. Se passava era correndo em alguma coisa, mas eu não tinha tempo. Então, a partir daí, tudo mudou, tudo. Alimentação, tudo. Amizades, tudo. Eu falo para você tudo mesmo. E assim, lógico, né? A perda, o emocional da gente estava muito abalado. Eu falo para você, acho que abalou o mundo inteiro, creio eu, né? O mundo inteiro, mas nesse momento em que abalava, eu estava procurando outras coisas. Iniciei curso, terminei, era idioma que eu precisava aprender mesmo, né? E assim foi, e assim está sendo, Vanessa, sabe? Redescobri minha vida. E você ficou com medo? A primeira coisa que te dá é a negatividade, parece que vem assim, né, junto com você. Nossa, será que eu fiz boa coisa? Sabe, a primeira coisa. Depois você vai passando, você vai ter que ir isolando aquilo lá, sabe? Não. Você teve medo de se arrepender? Assim, no momento em que você está passando por alguma situação,
você fala, ai, se eu tivesse lá, acho que não tava. Nossa, como que vai acontecer? O que que eu faço? Então, coisas, são obstáculos, né, que aparecem e você fala, nossa, mas nesse país, será que eu vou conseguir? E consegue. Aí você vai, atravessa mesmo, você consegue atravessar. É como se fosse uma onda muito grande, mas que você tem que passar por aquilo lá. E a gente atravessa essas fases. Como lá no Brasil, né? Eu tive várias fases, como você citou mesmo, né? Divórcio e tudo mais. E durante todas essas fases, trabalho que eu não tinha nem tempo para olhar para nada. O que eu esqueci? Ajudei uma mulher. Ajudei uma mulher, ficou esquecida, parece que ficou lá na caixinha, tampada, sabe? Com uma tampa muito forte. E depois de tudo isso que se passou, Vanessa, eu falo para você, parece que a tampa foi aberta e tenho até hoje, como que se diz, aos 60 anos, descobri o amor, Vanessa. Conheci uma pessoa. Que? Então, quer Jurema, você dizer, está namorando? estou namorando. Ai, Jurema, amei, amei, Jurema. Estou namorando uma pessoa maravilhosa daqui, tudo assim. E a gente tem um ano já, vai completar um ano. Estamos super felizes, Vanessa. Que interessante isso que você está falando, né, da Jurema, que a Jurema mulher que você pôs uma tapa, né, porque Isso. você passou por um divórcio difícil, né? Quando eu te conheci, você já era divorciada há muitos anos. Isso. Mas você ficou com as 2 crianças, você teve que criar os 2 filhos só. Você trabalhava muitíssimo e sempre muito preocupada. Você tinha toda a questão policial lá da delegacia, tinha as questões das aulas, tinha seus filhos, você tinha muita coisa para cuidar. Muita mesmo. E aí você abriu mão do seu lado mulher mesmo, né? Porque não tinha espaço para romance na sua vida. Exatamente. Que interessante isso que você está me contando, de agora estar apaixonada, namorando. Senti que tirou a mulher de dentro de um cesto que estava fechado. Tiraram, destaparam. Saiu a mulher, apareceu a mulher Jurema. E como muito que foi bom quando mesmo. você falou assim, nossa, o romance está batendo à minha porta? Porque eu imagino que foi... É uma coisa assim muito boa, sabe, assim que aconteceu muito boa mesmo, sabe? A minha neta, ela estuda numa escola particular com madre, sabe aquele colégio bem convencional, né? Eu conheci e ele dá aula lá. Ele é professor também e dá aula de inglês nesse colégio da minha neta. Que interessante, que lindo. E vocês têm isso em comum também, né, da profissão. Muito interessante. Eu não tinha tempo, eu não olhava. Eu olhava no espelho, eu não enxergava. Eu não me enxergava. Eu enxergava a casa, enxergava meus filhos, enxergava, sabe, todo ao redor, menos eu. Entendeu? Entendi. Eu não aparecia. O que você acha que mudou, que isso pôde acontecer? A tranquilidade e o redescobrimento de viver. Você acha que teve a ver com por exemplo, não estar correndo atrás da sobrevivência? Isso, ou com o fato dos seus filhos serem adultos agora? A tranquilidade, assim, por ver-os adultos, deitar na cabeça no travesseiro, é a Jurema e acordar Jurema, despertar Jurema. Somente a mãe. Que interessante, né? Porque as fases dos filhos mexem muito, né, com os pais. E eu fiquei pensando, com seu filho mais velho, tendo mudado para o México, você dizia, todo ano indo para o México passar Natal. Fico pensando, deve ter passado por maus bocados, né? De saudade, de preocupação, de estar longe. Mas aí você faz as malas e vai para lá. Então, essa coisa da casa vazia, né? Do ninho vazio, dos filhos saindo, não sei até que ponto foi uma coisa que você passou, porque depois você conseguiu, né? Encher o ninho de novo quando você fica perto dos seus filhos aí no México. Foi. Mas ao mesmo tempo te liberou de outras coisas, né? Uma época em que, pelo menos as pessoas que eu acompanho, que os filhos já são adultos e já estão fazendo família, tem uma alegria dos filhos que já são independentes e se abre um espaço imenso na vida dos pais. E tem gente que lida com isso com muita alegria, que nem você está contando que está te acontecendo, e tem gente que lida com isso com uma certa tristeza e às vezes é um pouco ou muito angustiante e ressignificando o que fazer com esse espaço, como
como se fazer feliz e ter uma vida motivante de novo com outras coisas, com outras questões para resolver, com outras coisas para preencher o tempo, a cabeça, a preocupação, e descobrir o quanto é legal, né? Você poder viver uma outra fase da sua vida, sabendo que os filhos... Você fez um bom trabalho, né? E aí você está falando que você está usando esse tempo para dormir e acordar, Jurema. Tô achando lindo. Ai, que bom, Vanessa. E você tem planos com o seu namorado? O que vocês pensam juntos? Por enquanto é só viajar, passear bastante, sabe? Assim como professor, né? Você sabe, é muita coisa ainda, né? Então ele pensa em viajar e tudo mais. Agora, perspectiva ele tem sim, sabe? Ele tem muita perspectiva de daqui a 2 anos. Ele fala que a gente já vai ter que ter né? Um horizonte já juntos, né? Morar junto, casar. Ele pensa muito em casar. E você? Quantos anos faz que você se divorciou? Nossa, Vanessa tem 30 e pouco. Nossa, Jurema, como que é para você imaginar se casar de novo? Ai, ainda não consegui assimilar, juntar isso daí, sabe? Eu não consegui digerir ainda. Faz Foram tanto muitos tempo anos que sozinha. você né, a pessoa que é a única adulta responsável da casa. Como que será isso, dividir isso com outro adulto responsável? É muito estranho, muito esquisito, assim, sabe? Eu ainda, assim, vou colocando na minha cabeça tudo, mas eu não sei, ainda tenho que me adaptar. Mas será uma outra mudança, né, Jurema? Outra mudança, olha só, Vanessa, quantas fases, hein? Quantas Uhum. fases. E num momento em que você não pensa que vai mudar drasticamente desse jeito, né, Jurema? Não penso, não penso, não penso. Você Só que, esperava se apaixonar de novo? não, de jeito nenhum, Vanessa, de jeito nenhum. Ele, mexicano, ai, sabe, é uma coisa assim muito esquisita por causa do idioma e no fim ele aprende português, sabe? Nossa, é muito interessante. Assim, vivendo coisas novas mesmo. Que interessante isso que você está contando, porque é uma outra fase, né? Tantos anos sem viver em casal, né? Sem um companheiro, que, como você disse, não estava no seu radar, né? Você foi para o México para viver outras coisas, mas o amor não estava no seu radar. Exatamente. E aconteceu, Vanessa. Vamos esperar agora, né, Vanessa? Te dá medo? É, um pouco. É como eu falei, né? A mudança, tudo que é mudança assusta, Vanessa. Tudo. Uhum. Então, a ideia de casamento é boa, mas assusta. O que te assusta nessa ideia? Assusta assim, não ele exatamente, mas conviver o dia a dia. Porque ele está na casa dele, eu estou em minha casa. E junto eu fico. Ai, como será? É para pensar, mas a gente tem que pensar positivo, eu sei. Quando tem que dar certo, tudo dá certo. Mas assim, o medo mesmo vai na frente, né? Medo do relacionamento, medo dos familiares, medo. Enfim, eu vivo às vezes a vida do outro lá na frente, que tem a mesma idade, que se relacionou, que até casou, mas que de repente os filhos vão lá para casa e fica aquela. Não sei, Vanessa, eu tenho um pouco de receio, Você sabe? está dizendo que se referindo a outras pessoas que têm uma situação parecida e que você vê problemas que essa pessoa passa? Exatamente, umas pessoas que também da mesma idade, assim, que já têm um casamento, né? E que às vezes está tendo fases negativas. Então, sei lá, eu não quero me basear nisso, tem que procurar as coisas positivas, mas as negativas, infelizmente, elas fazem parte da nossa vida, né? A gente vê isso daí, Vanessa, na vida dos outros. Sem dúvida, Jurema. Quando a gente está mudando, né, de uma fase para outra e está nessa parte de decidir, de planejar, de visualizar as perdas e os ganhos, o que mais preocupa, é claro que são as perdas, né? O que eu vou perder? O que eu tenho agora que é muito difícil de abrir mão e que tem que ser um ganho muito, muito garantido ou tão grande que eu poderia pôr em jogo, né? Certas coisas que você gosta muito que em dois vai ficar diferente. Vai ficar diferente.
E acho que você está dizendo É. de coisas muito, muito tangíveis mesmo, né? Tenho conhecidos que passam por problemas familiares com os filhos ou os netos do companheiro da companheira, porque deve ser difícil. Eu mesma, Vanessa, eu não sei, acho que eu sou um pouco egoísta, viu? Porque Porque talvez eu tenha me descoberto assim como egoísmo, porque eu vejo ele, mas eu vejo só ele. então você está na hora de você começar a entrar um pouco na vida dele, né? Quem sabe? Exatamente. Talvez até porque eu não quero entrar, porque para falar assim, ai, assim, tá entrando na vida, eu me afasto um pouco. E no que me afasto, parece que eu tô sendo egoísmo, entendeu? Porque assim, tá desse jeito. Tem que refletir muito. Você tem medo de não ser aceita ou de você não aceitar as pessoas? Acho que talvez até um medo de não ser aceita, Vanessa, você entendeu? É difícil entrar, Mas né, na família do outro. isso é muito difícil, Vanessa, é muito difícil mesmo. Nossa. Olha, eu não imaginava que eu tivesse que passar por uma fase dessa. Por outro lado, é muito difícil numa relação você entrar numa nova família, fazer seu lugar, ter seu lugar, conhecer os outros, né, entender quem são esses outros, aceitar certas relações que esses outros têm com quem você ama, porque você não vai concordar com tudo que acontece nessas relações, mas é como elas já foram estabelecidas antes de você existir nessa família. Sim. Mas por um lado, né, você tem 60 anos a seu favor, né? 60 anos de É, história. Você já é construiu verdade. 2 profissões, trabalhou nelas, pôde se Verdade. aposentar nelas, mudou de país, criou 2 filhos. Jurema, você viveu muita coisa, né? É verdade, eu tenho meus 60 a meu favor. Você falou Claro. tudo, gostei. Você pode lidar com quanto é ameaçadora essa situação, porque é ameaçadora mesmo, né? Mas vocês se gostam, né? Você não precisa casar, né? Não tem nada que você tem que provar para ninguém. É mesmo, né? Por esse Sim, lado também é verdade. é porque tem uma certa etapa da nossa vida que a gente se sente um pouco, né, pressionado. Não, faz parte de um desenvolvimento natural da vida, tenho que casar, construir, né, certo É, patrimônio, ter filho quando quer ter filho, criar os filhos. Toda essa pressão você não tem mais, você só precisa ser feliz. é verdade. Né? E para ser feliz antes a Verdade gente passa por mesmo. vários momentos complicados, né? Porque a felicidade ela é pontual, né? Não é assim todos os dias, o tempo todo. A gente não pode só deixar medo de lado, né? Fingir que eles não estão lá, porque, enfim, não é assim que a gente Não, resolve as coisas na você vida. tem que Mas saber lidar com eles. exatamente, fazer esse cálculo, né? O medo de perder, o medo de ser rejeitada, o É, medo de não dar certo, faz muito parte, né? De quando a gente tá fazendo uma escolha tão importante dessas. Mas ao mesmo tempo você está me dizendo que você está, diante dessa decisão que você em algum momento vai tomar, você tá pensando como fazer. O que você acha que viveria? exato. Como você acha que lidaria? Tá encarando que tem medo? Tá encarando que em alguns momentos você sente que você só tá pensando no seu lado? E acho que esse é o caminho, né? Tem medo de se arrepender e acho que quando a gente vai mudar de fase, né? Nesse caso a gente está falando de uma fase de solteira para casada, né? De namorados É, para casados. Dá medo de se arrepender. Mudar é inevitável o, o medo que a gente tem do arrependimento. Mas aí quando você olha nossa. para trás e pensa, tá, em que momentos eu me arrependi? Né? Foi em tal coisa da vida, eu fiz de tal jeito, pensei muito, pensei pouco, ou fiz de determinada forma, você vai se conhecendo. Aí você está falando o quanto você tem se conhecido, né? Com tudo isso que já te aconteceu, com tantas fases pelas quais você já passou. Sim. Pois é, uma transição sempre gera conflito, né? Mas enfim, acho que uma conversa familiar, né? Ir conversando com a sua família, ele ir conversando com a família dele, vocês irem talvez fazendo interseções, né? Da sua família com a dele e etc. Talvez isso tudo possa ir abrindo espaço também para todo mundo ir se conhecendo, para as coisas irem mudando aos poucos. Aparentemente me dou bem com todos, sabe? Mas é aquele íntimo do relacionamento da família, sabe? Sim. Bem lá nos bastidores, mas aparentemente todo mundo se dá bem e tal, né?
E é assim. E Jurema, você está falando de casos que você sabe em que foi conflituoso, né? Mas eu sei de muitos casos em que a pessoa que entrou na família foi super Hum. adotada, né? Em que a madrasta é tida como uma pessoa muito importante, que super querida, ou o padrasto. E eu fico pensando, né? Tem esse lado também tem coisas que podem ficar melhores, inclusive, com a sua estadia permanente na casa dele, ou dele na sua casa, ou numa terceira casa que vocês possam Exatamente, viver. Vanessa. Eu tenho que olhar, amigas. Não, mas acho que é o ser humano mesmo, né, Vanessa? O ser humano, ele agarra aquele negativo para depois extrair do negativo, vai indo, até chegar, não, vou olhar o positivo também, não é? Claro, é que o negativo é onde dá mais medo. Acho que é a nossa natureza olhar mesmo para onde dá mais medo, de onde a gente tem que se precaver, se proteger, resolver. Positivo é só lucro. Esse a gente consegue digerir fácil. Verdade, verdade mesmo, é. Jurema, já estamos finalizando o programa. O que você gostaria de deixar para quem está ouvindo, para quem está passando de fases, começando uma fase nova? Ai, Vanessa, que coisa boa falar contigo, amei. Ai, Jurema, eu também. Gostaria de deixar assim, que toda mudança assusta, mas que vale a pena toda e qualquer tentativa do que se arrepender por não ter feito nada. Gostei muito. Bom, eu acho que eu só complementaria que dá medo perder, né? Como você acabou dizendo, dá medo se arrepender. Mas se a gente não arriscar, a gente vai Exato, continuar vivendo aquilo que a gente já vive, que muitas vezes pode estar bom, e quando tá bom a gente não quer mudar. Mas quando é exato, inevitável mudar, não tem novidade sem risco. Né? A gente precisa se arriscar para poder construir outra coisa. Às vezes dá errado. Quando dá errado, você vai tentar de novo. E até aquilo que deu errado pode servir como alguma coisa vai servir para te ajudar na próxima vez. com certeza. Jurema, muitíssimo obrigada por participar desse Eu é que programa. Foi agradeço, tão eu é que bom. agradeço. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com você, de estar assim, de estar participando ao mesmo tempo e falando contigo, Vanessa. Eu também. Que delícia. Bom, gente, o programa vai ficando por aqui. No site mundointerno.com tem mais material sobre a vida emocional do expatriado. No Instagram eu estou como @mundointernopsi e espero que vocês tenham gostado. Jurema, tem algum contato que as pessoas possam te encontrar se quiserem bater um papo? Então, quem quiser me encontrar no Facebook, estou como Ju Carmo, tá? E será assim um grandíssimo aprendizagem e experiência em compartilhar com vocês, tá? Eu vou deixar também no post do episódio o Facebook da Jurema. É isso, gente. Tá Beijo bom. grande. Fiquem bem. Um beijo, Jurema. Beijo, Vanessa. Tudo de bom. Beijo. Para você também. Bye.